Oi, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Tenho 20 anos. Eu sou a Carol Tempone, estudante universitária e apresentadora desse podcast. Bom, gente, o tema de hoje é muito legal pra mim, porque eu amo, que é amizades, como fazer amigos sem forçar a barra demais, porque às vezes é difícil, né? E esse é um tema que eu gosto de separar entre como fazer amigos e segunda parte, sem forçar a barra, porque ao longo da vida a gente vai fazendo amizades de formas diferentes. Então, quando você é criança, você faz amizades de uma forma, às vezes emprestando um brinquedo, né, pro um amigo seu, né, pra uma pessoa que ainda não é seu amigo, mas depois vira seu amigo. Ou, às vezes, a criança faz amizade de forma bem instintiva, assim, às vezes não precisa de nenhum gesto, né, ela só vai e faz. Amizade. Ela só chega perto de você e aí você já é o melhor amigo dela. Com a criança é assim. E aí com o adolescente, às vezes é mais difícil. Às vezes você precisa de ter algum objeto, alguma coisa física ou alguma característica para se encaixar em um grupo e aí você faz os seus amigos. E aí quando você é adulto, também é a mesma coisa. Ou você está em diferentes lugares e aí você faz diferentes amigos. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo como fazer amigos, mas isso muda ao longo da vida. E aí é muito engraçado, porque eu tenho vários amigos, naturalmente, e aí é bem naturalmente mesmo, eu não sei como eu fiz esses amigos. Às vezes a gente tem uma amizade de anos, assim, ou, sei lá, ou de meses, não sei. E aí eu me pergunto, como? Tipo, como que a gente virou amigo nesse nível que a gente tá hoje? Como que chegou nesse nível? Eu não sei. Ah, foi uma conversa? Eu não sei. Os meus amigos, eu não sei quando que eu virei amigos deles, mas eu virei amigo. E aí, qual é a técnica que eu tenho que usar pra fazer mais amigos? Sendo que todos eles eu faço naturalmente, né? E aí, eu queria trazer um pouco de por que eu escolhi esse tema, que pra mim ele é legal. Mas além dele ser legal, qual é a importância, né, de fazer amizades? Porque gente, sério, é até um relato meu, eu nunca senti tanta solidão igual eu senti quando eu cheguei aqui na França. Do jeito que eu senti isso, eu nunca senti tanta solidão na vida. E aí eu vim de uma fase que eu tava muito querendo estar sozinha. Então no ano passado, na verdade foi esse ano, foi no início desse ano, né? Que eu ainda tava no Brasil. E aí, no carnaval, eu saí várias vezes com os meus amigos, mas eu tava numa fase do início do ano bem assim, querendo fazer tudo sozinha pra provar pra mim mesma que eu conseguia e tudo. Então eu fui no carnaval, eu fui em uma festa de carnaval sozinha à noite. Eu nem sei porque eu fiz isso, gente. Era pra provar pra mim mesma que eu conseguia, mas assim, já adianto que não foi muito legal. Tipo, não sei, assim, fazer as coisas sozinha é muito legal, mas pra mim falta algumas coisas às vezes. E eu não fui pra fazer amigos, não, eu fui pra ficar totalmente sozinha, tá? Mas enfim. E aí eu fui numa festa de carnaval sozinha. Eu ia muito pro shopping sozinha. Pro shopping eu gosto de ir sozinha, sabe? Fazer compras, eu adoro fazer compras sozinha. Pra ter mais liberdade e tudo, né? Mas sempre que tem essas coisas de lazer, tipo festa, ou eu fiz uma viagem sozinha agora também aqui na França. Eu fui pra Disney sozinha. E aí sempre tem um brinquedo, alguma atração, teatro, essas coisas. É legal você estar com alguém. Claro que você pode fazer sozinho, claro, e isso é um direito seu e inclusive é bom também pra você às vezes, mas é muito legal ter um amigo pra compartilhar aquele momento, sabe? Às vezes eu sinto que falta alguma coisa quando eu tô sozinha. E não é que falta porque eu sou carente, porque falta um pedaço de mim. Não, eu consigo ali curtir meu momento sozinha, mas é que compartilhar um momento com alguma pessoa, às vezes fica mais prazeroso, muitas vezes, né? E tem até aquela frase, nem sei de onde ela é, não, mas a alegria é melhor quando compartilhada, eu acho. Os momentos têm que ser compartilhados, alguma coisa assim. Mas eu concordo.
Eu acho que a gente pode ser muito feliz sozinho, com certeza, mas ter amigos em momentos especiais é muito mais especial também. E aí eu até perdi o assunto, mas eu tava falando do meu intercâmbio, né? Que quando eu cheguei aqui eu me senti muito sozinha. E aí foram os meus amigos do Brasil que me levantaram, assim, porque assim, eu não tinha forças pra fazer nada, pra fazer absolutamente nada. Inclusive, a única força que eu tinha era a da tristeza. E eu queria voltar pra minha casa e tudo, mas foram os meus amigos, que eu já tinha feito, que me levantaram. Então, os amigos, eles são importantes até pra nossa saúde, né? Pra gente não se sentir tão sozinho e pra gente melhorar quem nós somos, eu acho. E aí eu cheguei aqui e eu não conhecia ninguém. Não conhecia absolutamente ninguém. Eu não falava a língua, que é francês, a língua que as pessoas falam aqui. E eu era a primeira vez morando sozinha, então eu entrei em desespero. Aí eu contei com os meus amigos do Brasil, mas mesmo os meus amigos do Brasil não é assim suficiente, eu acredito, pra mim não foi suficiente pra tirar toda a minha solidão, sabe? Pra minha solidão acabar, porque, bom, eles estavam a milhares de quilômetros de distância. Primeiro, tem esse ponto. Segundo, que era tudo. Todas as conversas que eu tinha eram online, né? Pela tecnologia, pelo computador. Então, o ser humano precisa desse toque físico, assim, dessa coisa física, de você ver a pessoa pessoalmente, tá? Pelo menos eu preciso muito disso. E aí eu me vi na situação de que aqui eu precisava fazer amigos, né? Eu precisava me forçar a fazer amigos, por mais que eu estivesse passando por uma fase muito difícil de não me acostumar aqui e de querer voltar pro Brasil e tudo, mas era só passando por essa fase que eu iria conseguir viver, ter minha rotina de novo, né? Que eu tinha perdido quando eu cheguei pra cá. Pra cá não, né? Aqui. E aí, eu tenho um grande problema, que não é um problema, mas eu tenho uma grande situação na minha vida que eu sou uma pessoa. Eu não me considero tímida, mas não sou uma pessoa. Como que eu vou explicar isso? Uma pessoa que é extrovertida. Tipo, eu não me considero extrovertida, mas eu sou muito mais ouvinte do que falante, eu acho. Dependendo da situação, assim, na maioria das vezes, eu sou uma pessoa muito mais ouvinte do que falante. E aí, é claro, quando eu já tenho uma intimidade, assim, de milhões, e aí que eu já conheço a pessoa há anos, aí eu sou uma pessoa até que falante. Mas mesmo assim, nas minhas relações, dependendo da relação, eu tento ser muito mais ouvinte do que falante. E é uma coisa natural minha, eu já percebi isso. Não é que eu sou tímida. E aí eu não sei se isso é uma característica de muitas pessoas, mas eu não sou tímida. Eu acho que eu não sou tímida, não. Eu tenho uma facilidade pra me conectar com pessoas novas, pra fazer amizades e tudo. Mas eu não. Eu prefiro escutar do que falar, às vezes. Quando tem uma roda de conversa, as pessoas estão conversando, assim, e tudo, eu fico mais na minha. Fico mais na minha, mas não é porque eu não gosto da conversa, entendeu? Eu tô adorando, às vezes eu tô amando a conversa, nossa, conversa interessante. Mas eu não tenho, assim, às vezes eu apenas não tenho nada pra acrescentar. Tipo, eu não tenho nada. Ou, sei lá, eu não quero acrescentar nada, eu só quero ouvir. Igual um podcast mesmo. Às vezes as conversas das pessoas parecem um podcast pra mim e tá tudo bem, assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu falei que era um problema, mas é porque isso pode ser um empecilho na hora de fazer amizades, porque os outros acham que eu não tô tão interessada assim. Mas eu tô bastante interessada, só que eu prefiro não falar porque eu não tenho nada pra acrescentar, ou eu tô tão concentrada na conversa da pessoa que eu esqueço dos meus próprios pensamentos, das minhas opiniões, ou não sei, e aí eu não prefiro não falar. E eu acho que tá tudo bem com isso. Tem pessoas que são mais falantes e tem pessoas que são mais ouvintes. E eu sou mais ouvinte, eu já percebi isso na maioria das minhas relações, principalmente novas amizades. Quando eu tenho amizades mais antigas, eu falo mais, assim. Até porque elas conhecem o meu perfil e elas me perguntam mais. Então,
Eu não vou falar muito em uma roda de conversa, mas se você me perguntar, eu vou falar com certeza e eu vou falar muito. Mas se você não me perguntar, eu provavelmente vou ficar quietinha e tá tudo bem. Na minha, não, eu não vejo problema nisso. E aí, muitas vezes as pessoas entendem isso como, ou tímida, ou dois, como desinteressada. E não, né? Eu não sou. Primeiro que eu não acho que eu sou tímida e eu não acho que eu sou desinteressada também. E aí que vem o afastamento dos outros, né? E aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E quem é tímido também tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes, né, o problema da timidez é que a pessoa tá interessada, né, em fazer amizade e tudo, mas é ali uma coisa psicológica que impede que ela faça novas amizades e tal. E aí a pessoa se sente insegura, e não consegue fazer as amizades que ela queria fazer. Bom, mas vamos ao tópico de como fazer amigos sem forçar a barra. Primeiro que eu vou citar alguns conselhos meus que eu aplico na minha vida e acontece muito naturalmente, assim, ao longo das minhas amizades, que muitas vezes aconteceu isso e foi totalmente naturalmente. Primeiro que isso é um fator, já vou avisando antes de eu falar que ele é um fator que pode ser difícil para algumas pessoas por causa da rotina, corrida e tudo. Mas, principalmente para quem está na escola, né? Como eu fazia os meus amigos na escola? Primeiro que eu sempre fui uma pessoa que quando acabou alguma coisa, tipo, acabou a aula, por exemplo, algum evento, acabou uma aula. Eu não sou aquela pessoa que já vai direto pra casa, entendeu? Tipo assim, acabou a aula, já vou direto pra casa, porque não tem mais motivo pra eu ficar ali e tal. Não. Eu não sou essa pessoa, nunca fui essa pessoa. Quando eu acabava as minhas aulas, quando eu era criança, né, e adolescente, os meus pais me buscavam na escola. E aí, muitas vezes, o trabalho deles acabava um pouco mais tarde, então eu precisava ficar ali uns 20, 10, às vezes, sei lá, uma meia hora. Meia hora é muito, né? Mas eu ficava uns 20 minutos ali na escola esperando meus pais chegarem. E esses 20 minutos foram assim. É porque a gente tem que pensar em uma escala maior. 20 minutos, se você fica 20 minutos um dia, você provavelmente não vai fazer uma amizade de longa duração e tudo, né, com aquelas pessoas que estão esperando ali os pais buscarem depois da aula. Mas, se você pensar que você fica 20 minutos todos os dias, de segunda a sexta, né, durante 13 anos que eu fiquei, né, eu estudei na escola 13 anos, por exemplo. Durante 13 anos, aqueles 20 minutos vão sendo muitas horas, né? Vão ficando muitas horas. Então, depois das minhas aulas, eu fiquei muitas horas na escola, assim, esperando os meus pais a longo prazo. E aí, outras crianças também ficavam muito tempo depois da aula esperando os pais buscarem. E foi aí que eu fui fazendo amigos. Claro, né, gente, que eu fazia amigos durante as aulas. E aí, quando eu tinha trabalho pra fazer. Acho que nem quando você é criança, nem tem trabalho pra fazer, né? Quando você é criança, é mais intuitivo, né, você fazer amigos. Então, eu já tinha os meus amigos da minha sala, mas os meus amigos extra escolares, não sei, né? Extra das minhas aulas, eles eram feitos depois da minha aula. Então eu tava lá sozinha, né? E tinha outra pessoa ali sozinha. E aí, outra criança, né? E aí ela tinha um brinquedo, eu tinha um brinquedo e a gente brincava. Então, às vezes ela nem era da minha sala, mas a gente tava ali fazendo uma amizade de 20 minutos todos os dias. E eu levei essa filosofia de vida de sair depois, tipo, de demorar um pouquinho pra ir embora o resto da minha vida. E se a gente perceber, você mesmo deve fazer isso naturalmente, né? No seu trabalho, sei lá, na sua faculdade e tudo. Depois que a gente cresce, fica pior, né? Não fica totalmente viável pra fazer isso, né? Porque, por exemplo, eu estudo à noite agora na minha faculdade, então quando eu saio da aula, vai dar quase 11 horas da noite. E aí, segunda a sexta, ficar uns 20 minutos a mais, não é aquela coisa assim mais agradável do mundo. Tá à noite, tá frio, né? E aí você tá cansado também. Enfim, tem que fazer suas coisas e aí não é tão bom. Mas um dia ou outro, nem que seja
seja, dá pra ficar uns 10 minutos a mais, que seja, sabe? Uns 5 minutos ali a mais pra ter uma conversinha extra. Então, no meu ensino médio, quando eu tinha aula de manhã, acontecia a mesma coisa. Eu tinha que esperar meus pais, e aí ou às vezes nem tinha que esperar meus pais, às vezes eu ia a pé, eu ia falar em pé. Eu ia a pé da escola, mas mesmo assim eu ficava ali uns 20 minutos ali demorando um pouco pra ir embora. Porque eu sempre soube que é ali naqueles 20 minutinhos que você consegue aprofundar mais, pelo menos pra mim, aprofundar mais aquela conversa que você tava tendo na aula. Ou, não sei, puxar um assunto que você quer falar sobre, ou falar sobre algum professor, alguma coisa. E aí é ali que você vai criando intimidade. E a intimidade é o segredo pra amizades duradouras, né? Então, fica muito melhor ter uma conversa assim mais íntima. Íntima que eu falo não precisa ser sobre intimidades, não. Mas de coração, sabe? Às vezes você quer falar mal de um professor. Fofoca, né, gente? Às vezes você quer falar mal de um professor e aí você não consegue falar isso durante a aula dele. Mas quando acabou a aula dele, você fica ali uns 20 minutinhos conversando com uma pessoa que você não é tão íntima assim, tipo, nossa, que aula chata, né? Nossa, e tal. E aí vai criando uma intimidade com aquela pessoa. E foi assim que eu fiz. As minhas amigas da faculdade também, elas iam de van e eu dirigia. Até hoje é isso, né? Mas é porque eu não tô fazendo mais faculdade com elas por enquanto. Mas aí no início, eu esperava a van delas. Propositalmente, pra elas não ficarem sozinhas à noite, claro, também. Mas assim, tudo bem se elas ficarem sozinhas, assim, tem segurança lá dentro da faculdade e tal, mas pra fazer companhia. E aí, tem que ter uma linha muito tênue entre ser chato, ser forçado e ficar ali no pé da pessoa ali 20 minutos, ou entre fazer uma amizade, né? Mas o que eu percebia? Bom, vou ficar aqui 10 minutos. 10 minutos? Ok, entendeu? Não tem problema. Agora, se você perceber que a pessoa não tá, assim, rendendo muito assunto e tá, tipo, olhando muito no celular e tal, não querendo conversar com você, aí tudo bem, aí você vai embora, entendeu? Era isso que eu fazia. Mas esses 20 minutinhos ali, constantes, foram muito importantes pra eu desenvolver várias amizades que eu tenho, assim, de anos, que eu nunca ia imaginar que elas iam acontecer. Então, hoje em dia, eu não vou falar que é sempre, tá? Porque muitas vezes eu vou embora pra casa, principalmente aqui, gente, aqui é muito frio na cidade que eu moro, então eu só quero ficar na minha casa quentinha. Mas muitas vezes, quando eu tô nos lugares e eu tô assim, sentindo, né, que é um momento ali de conversar com as pessoas, eu vou mesmo que eu poderia ir pra casa mais cedo, eu espero alguns minutinhos ali pra eu criar intimidade, né? E aí a segunda dica que eu daria pra fazer amizade sem ficar forçando muito a barra é participar das coisas, mesmo que a gente não esteja tão afim assim. É uma coisa que eu fiz aqui, que eu vou em todos os eventos possíveis que eu posso ir e que eu me sinta confortável e segura. Então, tipo, aqui na minha faculdade teve um dia de vinhos e queijos. É uma coisa bem francesa, tá, gente? Mas na faculdade eles ofereceram vinhos e queijos. E assim, sinceramente, eu gosto de vinho e tal. Na verdade, eu nunca tinha tomado vinho assim. Eu só tinha tomado pra experimentar, mas pra tomar vinho mesmo. E ainda mais queijo também, não sou aquela pessoa tão afim de queijo, assim. Eu poderia muito bem ter ido pra casa, porque foi depois da aula. Poderia muito bem ter ido pra casa e tal, porque eu não tava tão afim assim. Mas eu fiz um esforcinho ali pra ficar mais tempo pra participar do evento. E foi aí que eu conheci as minhas amigas, que eu tenho hoje também, e também reforcei essa intimidade que eu já tinha com outras que eu já conhecia. Então, às vezes, por exemplo, no meu estágio, tinha muitos eventos, assim, tipo, de happy hour. Tipo, de Natal, ou happy hour de não sei o quê. E às vezes, assim, o pessoal do meu estágio era muito legal, eu gostava deles e tudo. Mas não era, assim... A galera era mais adulta, tipo...
o pessoal já tem filhos, essas coisas. E eu, gente, apenas uma jovencita de 20 anos, né? Assim, fazendo meu estágio e tal. Eu sabia que não era, assim, o meu lugar. Mas eu faço uma força pra ir e ficar, nem que seja, sei lá, vou ficar 1 hora nesse lugar. E aí depois, quando eu não me sentir mais, confortável, ou não sei, quando eu quiser ir embora, eu vou embora. E é isso. Eu tenho essa regra na minha vida agora. Que, tudo bem. Mesmo que eu não esteja tão afim assim de ir, eu vou, fico 1 hora e aí vou embora. Mas você tá indo embora muito cedo, mas pelo menos eu tô indo. E aí é nessa 1 hora que às vezes você até desiste de ir embora e aí fica mais tempo e conhece as pessoas. Ou às vezes você vai fazendo o que eu já falei, né, anteriormente, que você vai cultivando essas várias 1 horazinhas que você vai ficando nos lugares. E aí você vai ser visto, e quem é visto é lembrado, né? E aí vai fazendo os seus amigos aos poucos, né? Eu acho que a amizade, sem forçar a barra, ela é feita aos poucos. São várias coisinhas ali pequenininhas, várias conversinhas que você vai tendo com aquela pessoa que vai criando uma intimidade. E a intimidade é a chave pra amizade de verdade. Então, não adianta querer passar horas, né, às vezes com a pessoa que você não vai ser tão amiga quanto aquela pessoa que você conversa 20 minutos todos os dias. E 20 minutos é até muita coisa, né? Às vezes 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? E essas foram 2 dicas de técnicas mesmo pra fazer amigos. Eu poderia citar uma terceira que eu acho também, que seria você elogiar a pessoa. Mas isso também tem que ter muito cuidado pra você não ficar forçando demais. Porque tem gente que elogia demais, né? E aí fica bem forçado. Realmente fica muito na cara que a pessoa tá querendo ser sua amiga e que ela tá querendo te agradar e tudo. E às vezes é chato, né? Mas eu sempre que eu penso um elogio verdadeiro, e aí tem que ser uma coisa verdadeira que vem do seu coração, assim, não é para você forçar um elogio, né? Eu nunca fico forçando elogio porque eu acho que a pessoa sente, né, quando é forçado. Mas, por exemplo, eu penso uma coisa de uma pessoa, não sei, vamos supor, sei lá, uma amiga minha tá com um colar bonito, uma pessoa tá com um colar bonito, porque ela ainda não é minha amiga, né, teoricamente. E aí, eu genuinamente, eu gostei do colar dela. E aí, às vezes, a gente fica prendendo o elogio pra si, tipo, gostei desse colar. E aí não fala nada com a pessoa. Sendo que a pessoa gostaria de ouvir o que você tem pra dizer sobre o colar dela, né? Então, não prenda o elogio quando você pensa nele. Mas é uma coisa natural, também não adianta ficar forçando. Mas não prenda o elogio e fala, gostei do seu colar. Pronto, acabou. Morreu o assunto. E aí, com certeza a pessoa vai lembrar desse colar, e aí futuramente, né, ela vai lembrar que você falou isso do colar dela. Eu gosto muito de receber elogio. Eu amo. Então, eu acho que todas as minhas amigas já sabem todos os elogios que elas têm que me dar. Porque realmente, assim, quando eu recebo um elogio sincero, eu me sinto muito amada. E eu me sinto muito bem, assim. Então, uma coisa que as pessoas me falam muito quando eu ainda não tenho intimidade com elas, e é muito engraçado que isso aconteceu muito no meu intercâmbio também, de amigas que não são brasileiras, meninas, tipo, as meninas são alemãs, a outra é polonesa, e elas falaram, nossa, eu adoro seus stories, tipo, eu gosto muito dos seus stories, e elas não entendem português. Elas não sabem o que eu tô falando, e elas falam, você posta muito, né? Muitos stories. A menina, eu acho que tem uma menina aqui no prédio que ela é chinesa também. E ela também falou, você posta muito, né, nos seus stories. E eu gosto quando as pessoas falam isso, porque de fato eu dedico muito do meu tempo pra isso. Então, e é uma coisa natural minha, e eu também gosto. Então, isso automaticamente a pessoa vai ganhando pontinhos, assim. Tipo, eu não gosto dessa expressão de, ganhou pontos comigo, porque eu acho que ninguém tem que ganhar pontos comigo. Não existe essa coisa de ganhar pontos, mas automaticamente eu já lembro que aquela pessoa elogiou os meus stories, e não é nem
por causa daquela pessoa, entendeu? Eu me sinto melhor comigo mesma e aí o ser humano gosta disso, né? O ser humano gosta de se sentir melhor consigo mesmo e ele gosta de ficar com pessoas, ele, né? Mas o ser humano gosta de ficar com pessoas que fazem você se sentir bem. Então, elogios funcionam, né? Se forem genuínos, gente. Se forem genuínos. A questão é, não crie elogios, mas... Não, peraí. Eu me embolei. A questão é, não prenda elogios. Era isso que eu tava querendo falar. Mas, será que você é uma pessoa interessante? Porque, pra você fazer amigos também, você precisa ser uma pessoa interessante, né? Porque não adianta nada você buscar fazer amizades com outras pessoas e aí buscar pessoas legais, sendo que você é uma pessoa que não é interessante. Então, eu separei aqui também algumas características pra você ver se você é uma pessoa que está apta pra fazer amigos. Ai, ai. Bom, primeira característica eu acho que assim, você tem que estar disposto a fazer essas amizades. Porque muitas vezes, como eu já falei, não é fácil fazer amigos e vai exigir pequenos sacrifícios. Às vezes você vai precisar ficar uns 20 minutinhos ali conversando com aquela pessoa. Porque se você ficar 100% focado em você mesmo, qual que é o espaço do outro ali que vai entrar na sua vida, né? Então, a primeira característica eu acho que você tem que estar disposto a conhecer novas pessoas. E às vezes as pessoas vão ter opiniões diferentes de você, mas a amizade é isso. São pessoas que têm opiniões diferentes de você também. Ou você vai precisar sacrificar um pouco do seu tempo. Então, será que você está disposto? A segunda característica que eu separei seja você mesmo e se conheça. Conheça você mesmo, sabe? Conheça os seus gostos, as suas vontades e tudo. Porque, pra falar a verdade, nem todo mundo vai gostar de você. E você também não vai gostar de todo mundo. Então, você precisa saber quais são as pessoas que vão combinar ali com você. Então, se você não se conhece, se você não sabe os seus gostos e tal, fica muito mais difícil de você procurar por pessoas que tenham os mesmos gostos que você, que vão para os mesmos lugares que você. E aí fica muito mais difícil de manter uma amizade, né? E aí fica atirando para todos os lados e tal, e isso não cria, de fato, um plano, assim, pra fazer amigos. E muitas vezes pode gerar também decepção, de você não se encaixar em algum padrão de pessoa, sendo que aquele nem é o seu padrão, gente. Vou dar um exemplo meu, que agora que eu tô amadurecendo, né, eu entendo muito mais qual é a minha pessoa e qual é o meu momento de vida. E eu sou uma pessoa que tem vários momentos de vida, então atualmente eu tô num momento de vida que eu curto ir em balada e tudo, mas não é a minha prioridade. Não é a minha prioridade. E chegando aqui, eu não conhecia a personalidade de ninguém, assim, das pessoas da minha faculdade, né, aqui. E aí eu fui descobrindo aos poucos, fui conversando aos poucos com a galera e tudo. E fui vendo que tem pessoas que elas gostam mais de participar de festas, de baladas e tudo. E gostam mais, tipo assim, todo final de semana. E tudo bem, porque é a característica delas. Mas aí eu já percebi que se eu for ficar acompanhando eles, tipo, forçando muito, eu vou tá fazendo um sacrifício que pra mim não é, assim, tão interessante ir em baladas aqui. E também, às vezes, a amizade nem vai dar tão certo, assim. Então, claro que eu faço sacrifícios, assim, pra eu fazer amigos, como eu já falei, mas eu sei quais são os meus limites, e os meus limites não envolvem voltar pra casa 4 horas da manhã, depois de beber um tanto e tal, todo final de semana. E aqui eu percebi que eu me dou muito melhor com as meninas que preferem viajar todos os finais de semana, então elas viajam bastante, tudo, fazem os planos delas e às vezes ficam em casa também, assistem alguma coisa e tudo, do que com as meninas da balada, por exemplo. E às vezes isso me frustra um pouco também, porque eu quero ser amiga de todo mundo, né? Eu vejo... Porque as meninas que vão pra balada, elas também vão nos dias de semana. E aí, nos dias de semana, eu vejo elas lá reunidas e tal. Aí eu fico, nossa, poderia ser eu. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a tranquilidade de pensar, não, cada um tem o seu momento, né?
de vida e tudo, então não, é aquele FOMO, né? Aquele FOMO de querer participar de tudo. Mas não, eu não preciso, porque eu também tenho um grupo de pessoas que também são parecidas comigo e tá tudo certo. E não é todo mundo que tá na balada, é só aquele grupo específico, então tá tudo certo. A quarta característica Terceira, gente, nossa! A terceira característica que eu separei é você. Depois que você já se conhece, né, que você já se conheceu e tudo, se dedique a fazer coisas que você gosta e a desenvolver hobbies que você gosta. Se você ainda não assistiu o episódio de hobbies, eu tenho um episódio que fala só sobre hobbies, que é o episódio 5 desse podcast. Que eu falei muito sobre as nossas paixões, as coisas que você ama fazer e tudo, e que são muito importantes para você desenvolver a sua personalidade e tal, e também para fazer amigos, olha só. Então, como eu já falei no episódio, mas falarei novamente, fazer coisas que você ama te deixa muito mais feliz. E quando você tá num ambiente, assim, geralmente os hobbies, a gente pode encontrar pessoas, né, nesses ambientes. Então, se você vai fazer um curso de dança, e aí você tá feliz naquele ambiente, e provavelmente uma pessoa que faz um curso de dança também tá feliz naquele ambiente. Ou seja, ambiente perfeito para fazer amizades. Ou sei lá, se você estiver jogando um jogo online e aí você tá ali no jogo online e aquela outra pessoa também tá no jogo online, né? Ótimo, porque aí você já faz uma coisa boa pro seu corpo, né? Que é liberar hormônios da felicidade e tudo, e ainda cria amigos lá. Então, assim, descubra, né, se você tem um hobby, alguma coisa, e faça essas coisas, né, pratique algo que você ama, que com certeza você vai encontrar um amigo lá. Lá que eu falo assim, no lugar que você está praticando isso. E se você pratica isso sozinho, ache um grupo no Facebook, no WhatsApp, não sei, ache um grupo presencialmente também pra você fazer, porque isso vai tornar a sua vida mais feliz e comunitária. E a quarta característica, agora sim, a quarta característica e última característica que eu separei pense se você é uma pessoa que você tem o cuidado de demonstrar que você se importa. Então, eu já falei, a primeira característica será que você é uma pessoa que está aberta? E eu acho que estar aberta é diferente de se importar, né? São duas características diferentes. Se importar primeiro, que oferecer apoio, né, pra aquela pessoa. Então, como eu falei, a amizade é baseada na intimidade. E aí, provavelmente, a pessoa pode te contar alguma coisa, ou às vezes nem uma tristeza, mas um apoio físico mesmo, assim, não tô conseguindo carregar isso. Essa compra aqui do supermercado. Inclusive, gente, se você estiver morando em Lille, tá? Se você for uma pessoa forte, eu preciso de um amigo que me ajude a carregar um micro-ondas. Até que agora eu acho que eu não vou comprar um micro-ondas porque já tá acabando, né, meu intercâmbio, então eu vou ter que vender esse micro-ondas de qualquer forma. Mas, gente, eu não tenho micro-ondas aqui. E aí eu não consigo comprar um micro-ondas porque ele é muito pesado e eu não consigo carregar sozinho, então eu preciso de um apoio, de um amigo. Então, amigos são essas pessoas que dão apoio, né, pra gente, não só em momentos difíceis, mas na vida, né, no geral. Então, demonstre, assim, que você importa e tudo. E não só o apoio, mas também na escuta, né? Na escuta e na fala. Mas eu acho que principalmente na escuta, escutar ativamente a outra pessoa, assim, não só, tipo, estou apenas te escutando e não vou comentar nada sobre. É muito chato, né? Quando a gente tá falando, e aí ninguém fala nada. Nossa, é muito chato, gente, assim. Sério, eu tô falando no podcast, tem, né, horas que eu fico falando. E aí, se nenhum amigo meu vir falar, eu ouvi um podcast, poxa, que triste, né? Que amizade é essa, né? Tudo bem, eu entendo, claro, mas vocês entenderam?
Porque existem aqueles momentos que a gente só quer alguém pra escutar. E aí um amigo, um potencial amigo, é a pessoa que escuta e escuta ativamente também. Às vezes dá algum conselho. Não precisa nem dar algum conselho, mas nossa, eu entendi e tal. E aí dá um tempo pra pensar e no outro dia comenta sobre isso. Enfim, não precisa ser aquela resposta imediata, sabe? Mas é legal ter alguma pessoa que se importa. E aí também manter um contato, assim, tipo, ser constante, né, na vida da pessoa, claro, né, gente, na medida do possível. E também, cuidado pra não ser demais. Mas, se você sentiu que a pessoa precisa ali de algum conselho, ou, não sei, você se sente que a pessoa tá aberta ali pra conversar e tudo, qual o problema, né, de manter contato, mandar uma mensagem, ou até dar oi mesmo, né? Tantas vezes, gente, que eu faço isso, tipo, eu passo na frente da pessoa e eu não dou oi. E aí, toda vez que eu não dou oi, porque eu tô com vergonha, não sei, isso eu sinto que eu tô matando uma fadinha. Porque eu tô matando uma oportunidade de eu dar oi pra pessoa. E é tipo, é só um oi, entendeu? É só um tudo bem, tchau, e aí eu vou embora. Eu acho que esses oi, tudo bem, são feitos constantemente, são as coisas que trazem intimidade e mantêm a amizade, assim, né? Quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser ser meu amigo, ser o meu amigo, a minha amiga, você pode ser, tá bom? Porque as minhas redes sociais estão abertas para todos. Todos e todes, tá bom? O meu arroba é caroltemponic. E aí, se você me mandar uma mensagem, eu posso não responder, mas eu vou te responder, porque eu sou o seu amigo. E nós já somos amigos. Não é se você quiser, porque se você escutou até o final, você já é o meu amigo preferido. Você é a minha pessoa preferida no mundo. Então, não existe essa história de vamos ser amigos, não, porque nós já somos amigos, tá bom? Tá bom, gente, ó, eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais, um beijo, tchau!